Estamos de volta para mais uma aula. Como estão todos vocês? Já deu tempo para refletir sobre o conteúdo visto na aula 1? Vem mais um conteúdo aí para juntarmos aos já vistos. Vamos assim organizando aos poucos os conhecimentos necessários para que possam estar aptos a usar a língua culta com maior segurança. Estão se lembrando de que língua eu me refiro? Trata-se daquela que precisamos usar, dominar, porque costumamos ser solicitados em algumas situações de oralidade e de escrita. Sabemos que ela não é moleza. Quantas regras, não é mesmo? Mas com calma e disposição é possível ir dando conta dessa poderosa, eu diria quase snob essa tal de língua culta. Ela é a língua arrumada, comparada à roupa de festa, e que precisamos dominar para usá-la quando ela for exigida. Para dominar essa poderosa, é preciso disposição e energia. Então vamos lá. Não vamos deixar que ela nos passe a perna, afinal, não dá para ficar tropeçando por aí no uso dessa língua, certo? Nessa aula falaremos de mais tópicos gramaticais, mais regras. Já ouviram falar de regência, não é mesmo? O que vocês entendem por regência? Essa palavra lembra o quê? A palavra regência lembra maestro e orquestra, certo? Vamos dar uma olhada no slide. Observem que uma orquestra é composta de integrantes que são regidos por um maestro, que dita o que deve ser feito. Ele comanda vozes, instrumentos para que haja um trabalho harmonioso. Quem não gosta de música? Eu adoro. Vocês com certeza também. Voltemos a mais um slide. Observe a primeira imagem. Vocês poderiam fazer a leitura dela? Lembram-se da linguagem não verbal? Aparentemente, um dos integrantes do coral parece que saiu fora do tom. E sair do tom é quebrar a harmonia do conjunto, é desafinar. Isso incomoda aos ouvidos, principalmente quem tem um ouvido apurado para perceber isso, concordam? Na língua portuguesa também existe uma regência que pode ser traduzida por uma relação de dependência entre os termos que é regente e os termos que são regidos por ele. Assim, uma palavra pode ditar os complementos que ela precisa e que favorece para que o seu sentido possa ser estabelecido, trazendo harmonia ao conjunto. Essa relação de dependência, que é um termo regente, o maestro da orquestra, e um termo regido, a orquestra, se divide no estudo da língua portuguesa em regência verbal e regência nominal. Falarei primeiro sobre a regência verbal, e como o próprio nome sugere, o verbo é o ator principal. Quando se faz referência a essa classe gramatical, não há como não falar de sua transitividade. A transitividade verbal está associada à exigência de um complemento para o verbo, para que seu sentido seja compreendido. Logo, há verbos que são autossuficientes, o que significa que eles não precisam de palavras que ajudem a atribuir sentido a ele. São os verbos chamados intransitivos. Por exemplo, na frase, Maria saiu. O sentido do verbo saiu está claro. Não é preciso um complemento para que ele possa ser entendido. Por outro lado, existem aqueles verbos que são dependentes de outras palavras para que seus sentidos se completem. Eles pedem complemento, caso contrário, a impressão que se dá é que a informação dada por ele fica inacabada. Por exemplo, se eu disser a vocês, eu assisti, vocês certamente esperarão que eu complete a informação desse verbo, uma vez que a informação parece incompleta. Vocês então poderão me perguntar, você assistiu o quê? Conforme o padrão coloquial, ou você assistiu a quê? Conforme o padrão culto. Vamos analisar melhor essa relação de dependência verbal. Por exemplo, assistir a um jogo, a um filme. Notem, portanto, que é um verbo dependente de um complemento. A regência, como o próprio nome sugere, implica uma relação de dependência entre o regente e os termos regidos. Logo, no estudo da regência verbal, vocês verão que alguns verbos determinarão quais serão as palavras que cumprirão o papel de ligá-los às informações que o complementam. Vamos analisar isso um pouco mais. Vejam a primeira frase. A criança caiu. O verbo cair por si só já exprime todo o sentido a ser dado para esse verbo. Do mesmo modo, a frase cheguei traz em si o sentido da ação verbal. Logo, nesses dois primeiros exemplos, temos verbos que, por não necessitarem de complemento, por não serem dependentes de outras palavras para que possam ser compreendidos, são chamados de intransitivos. Por outro lado, há verbos com comportamentos opostos. Analisemos as duas frases a seguir. Primeira, esqueci a torneira aberta. E a segunda, João respondeu ao patrão. Responder, nesse caso, com o sentido de retrucar. Observem que o verbo esquecer precisa de um complemento. Ao informar que eu esqueci, naturalmente a pergunta a ser feita será: você esqueceu o quê? A torneira aberta.
complemento verbal feito diretamente, isto é, sem auxílio de uma preposição. Do mesmo modo, a frase João respondeu ao patrão, a pergunta a ser feita para essa frase é: João respondeu a quem? Resposta: ao patrão. Logo, ao patrão é um complemento verbal feito de forma indireta, ou seja, com a ajuda de uma preposição. Nesse caso, a preposição a, que na frase se liga ao artigo. Recapitulando, há verbos chamados intransitivos, que têm sentido completo, enquanto outros precisarão de complementos que serão feitos diretamente, sem a ajuda de preposição. Enquanto outros ainda precisarão de complementos com a ajuda de preposições. São esses os transitivos que nos ateremos, pois eles serão regidos por preposições, palavra que os acompanham. E precisamos saber quais são elas para usá-las adequadamente na fala e na escrita. Tudo bem até aqui? Muita informação, não é mesmo? Vamos analisar mais algumas frases. Visava uma melhor condição de trabalho. Essa frase nos permite avaliar que o verbo visar, no sentido de almejar, querer, exige um complemento, a preposição a. Quem visa, visa a alguma coisa, a algo. Por isso, a pergunta que pode facilitar a esse entendimento é: visava a quê? Embora na língua coloquial, a língua do dia a dia, essa mesma frase pode ser dita da seguinte forma: visava uma melhor condição de trabalho. Porém, como estamos falando da língua arrumadinha, teremos que dizer: visava a uma melhor condição de trabalho e não visava uma melhor condição de trabalho. Existem verbos também com dupla transitividade, o que significa que seu sentido pode ser completado diretamente e indiretamente. Observem a frase. Pediu um conselho ao amigo. Quem pede, pede algo a alguém. Logo, duas perguntas podem ser formuladas. Pediu o quê? A quem? A primeira resposta será dada diretamente, sem a ajuda de preposição. Enquanto a segunda, há a necessidade do uso da preposição a. Desse modo, pedir o quê? Um conselho. Resposta sem auxílio de preposição. A quem? Ao amigo. Resposta com auxílio da preposição. Tudo certo até aqui? Então vamos continuar. Há ainda informações muito importantes. Começa de novo. Tudo certo até aqui? Então vamos continuar. Há ainda informações muito importantes a serem dadas sobre regência verbal. Vocês sabiam que alguns verbos podem ter sentidos muito diferentes do que aqueles que estamos acostumados a saber sobre eles e que esse sentido só será definido pela sua regência, dada em função da necessidade ou não de uma preposição? Vamos a mais um slide. Observe que o verbo agradar pode ter dois significados. Sua atitude não agradou ao coordenador. Agradar nesse caso, não causar sensação favorável. O complemento verbal para essa frase será dado com a ajuda da preposição a. Enquanto que na frase a mãe agrada o seu filho, o verbo agradar tem o sentido de acariciar. Nesse caso, o verbo não será regido por uma preposição. Assim, os verbos, conforme sua regência, poderão assumir significados diferentes. Porém, haverá casos em que, embora a regência verbal seja diferente, o sentido do verbo prevalece. Nesse caso, o verbo é transitivo direto e indireto. Vamos analisar isso. As frases informou o acidente à guarda e informou o guarda sobre o acidente. O sentido dos verbos não sofreu alteração. A regência se deu de maneira diferente. Na primeira, a regência foi feita com a ajuda da preposição a. Enquanto que na segunda frase, a informação que completa o sentido do verbo não exigiu a presença da preposição. Resumindo, a regência do verbo será dada em função da transitividade verbal, ou seja, se o verbo exige ou não complemento que pode se dar de forma direta, sem a ajuda de uma preposição, ou de forma indireta, com a ajuda de uma preposição. Vocês poderão consultar a dupla transitividade verbal nos exemplos dados na apostila e observar a mudança de sentido favorecido por essa transitividade, que demandará ou não o uso de preposição. Analisemos mais um exemplo de mudança de sentido conforme a transitividade. O verbo visar pode ter o sentido de dar um visto, ou pode ter o sentido de almejar, desejar algo, sendo nesse caso verbo transitivo indireto. Assim, a frase
ele visou o cheque, o complemento verbal de visar é o cheque. Visou o quê? Por sua vez, o verbo visar, como verbo transitivo indireto, com o sentido de desejar algo, exige preposição. Assim, a frase João visava a um bom cargo, João visava a quê? O complemento verbal, nesse caso, se dá com a ajuda de uma preposição a. Observe um exemplo verbal que costuma nos pegar de calças curtas ou de saia justa. Já ouviram essas expressões? O verbo preferir é um verbo transitivo indireto. Logo, correto em frases com esse verbo é dizer eu prefiro uma coisa a outra. Assim, se deve dizer eu prefiro sorvete a picolé e não eu prefiro sorvete do que picolé. Meus caros, coisas de língua arrumadinha, cheia de detalhes que podem nos passar a perna se não soubermos sobre eles. Estamos terminando a regência verbal. Um pouquinho mais de fôlego. Uma informação relevante ainda diz respeito a verbos transitivos indiretos, ou seja, aqueles que precisam de um complemento regido por uma preposição. Esses verbos não podem ser passados para a voz passiva, o que quer dizer que a ordem da frase não pode ser invertida. Assim, peguemos o exemplo dado na apostila que deve ser revisto por vocês. Uma multidão assistiu ao espetáculo, mas não o espetáculo foi assistido por uma multidão. Essa inversão alteraria o sentido da frase. Chega de verbos por hora. Passemos agora para outro tipo de regência, a regência nominal. A relação de dependência agora se dará entre o nome, substantivo, adjetivo e advérbio e as palavras que podem complementar essas classes. Vamos para um slide. Observem nos exemplos dados que os nomes representados pelos adjetivos essenciais, aptos e impacientes são acompanhados de preposições que auxiliam para que seus sentidos sejam completados. Essas palavras comportam-se da mesma forma como os verbos. Há verbos que exigem preposições para que os sentidos sejam completados. Do mesmo modo, alguns adjetivos, substantivos e advérbios requerem também a preposição. Por exemplo, a frase cuidados com a alimentação é essencial para uma boa saúde. Assim, a palavra cuidado exige a preposição com. Essencial exige a preposição para. A palavra apto exige a preposição a. Assim, quem tem cuidado com. Cuidado com alguma coisa ou alguém. Quem está apto a realizar algo. Logo, quem é capaz de. Quem está apto é apto a. Quem é impaciente com. Enfim, vocês poderão conferir algumas dessas palavras e as preposições que costumam as acompanhar. Vamos agora para uma das questões gramaticais que costuma nos deixar de cabelo em pé. Um grande vilão que costuma gerar dúvida, a crase. Vocês têm dúvidas enquanto se usa a crase? Acredito que sim. A crase é o uso do sinal grave, um sinal gráfico indicativo de fusão da preposição a e o artigo a. Até aí tudo bem, mas vocês poderiam me perguntar, quando se deve usar a crase? Ou quando não se deve usá-la? Vamos dar uma olhada no slide. Como é regra geral, usa-se esse sinal grave sempre que o termo antecedente exige a preposição a e o termo consequente, posterior, exige o artigo a. Vejam a frase. Obedecemos à norma. Nessa oração, o verbo obedecer requer a preposição a. Quem obedece, obedece a. E o substantivo norma requer o artigo a, quer dizer, a norma. Além dessas regras, outras podem ser orientadoras para o uso desse sinal gráfico. Diríamos principalmente que a crase é feminista, representa muito bem a sua classe. Crase é uma palavra do gênero feminino, portanto ela abomina qualquer indicativo da presença do masculino. Se ele aparecer, a crase está fora. Vamos para algumas regras nesse sentido. Não se usa o sinal grave indicativo de crase em alguns casos. Diante de palavras masculinas, de verbos, de nome de cidades, estados ou países que não aceitem o artigo definido feminino. Nesse caso, vale o famoso trocadilho. Quem vai a, volta da, crase a. Quem vai a, volta de, crase para quê? Fácil essa, já sabiam, né?
Há mais regras que podem ser conferidas por vocês no material e que poderão ser exercitadas na resolução de exercícios. Para fechar o tópico da crase, vejamos a seguinte tirinha. Observem que na tirinha há indicações sobre o uso da crase. Deixa eu ler aqui. Letra A. Aonde você vai? À praia. Vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua. Às vezes, as crases são muito exigentes. Portanto, percebam, em ir à praia, vale aquela regra. Vai a, volta da, crase a. Uso do indicativo de horas à meia-noite, à orla, na palavra à parmegiana, indicando que o bife é à moda parmegiana. E ainda, à luz e às vezes. O personagem termina dizendo sobre a exigência do uso da crase, que se pode definir principalmente de ela não aparecer na presença de palavras masculinas. Acredito que essas regras poderão ajudá-los muito. Aos poucos, com a resolução de exercícios, vocês certamente irão assimilá-las facilmente. Prontos para mais um tópico? Diria que trataremos de um tópico que costuma marcar a fala e a escrita dos falantes de língua portuguesa de forma muito negativa, principalmente para quem já tem um nível de instrução. Trata-se da concordância verbal e nominal. É um tópico, pois, que merece destaque, porque, de certa forma, o desvio quanto ao uso da concordância costuma ser muito estigmatizado, sofrem preconceitos e são criticados. É um desvio, portanto, que deve ser evitado, principalmente por quem já tem um nível de instrução. A concordância verbal trata da concordância entre o sujeito e o verbo. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Assim, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural, obedecendo a pessoa do discurso. Observem a tirinha de Agar. Se eles não forem embora, logo nós vamos precisar dormir em pé. Vejam que o pronome eles trata-se do pronome da terceira pessoa do plural. Sendo assim, o verbo tem que concordar com ele em número e pessoa. Do mesmo modo, nós é um pronome que representa a primeira pessoa do plural. Logo, o verbo também terá que concordar com ele. Portanto, nada de sair falando por aí que nós vai fazer um curso de administração. E sim, nós vamos fazer um curso de administração. Ou melhor ainda, nós faremos um curso de administração. A informação fundamental quanto à concordância verbal é que quem determina a forma a ser assumida pelo verbo é o sujeito. Logo, ele é um ditador que deve ser obedecido. E isso é ponto a não ser esquecido, ok? Acontece que esse sujeito, além de ser mandão, autoritário, ainda vem em dose dupla, tripla. E aí haja regras. Vamos dar uma olhada no slide. Observe que quando o sujeito é composto, quer dizer, apresenta dois núcleos ou mais, a concordância será feita conforme a posição que o verbo ocupar nessa oração. Se o verbo vier após o sujeito composto, ele ficará no plural, como no exemplo. O sorriso e a fé fazem parte de nós. Se o verbo estiver pós-posto ao sujeito, quer dizer, antes do sujeito, o verbo poderá ter duas opções de concordância. Ou concordará com os dois núcleos do sujeito composto, e vai assim para o plural, como no exemplo, fazem parte de nós o sorriso e a fé. Ou concordará com o núcleo do sujeito composto que estiver mais próximo dele, como no exemplo, faz parte de nós o sorriso e a fé. Ainda outras regras que são importantes que as vejam, podendo consultá-las no material. Vou ajudar mais um pouquinho com mais algumas, porque merecem esse realce. Vocês certamente já viram placas com as seguintes frases. Vende-se casas. Será que essa frase está com a concordância correta? O que vocês acham? Vamos olhar mais um slide. É muito comum ver essa inscrição em placas anunciando vendas. A palavra se, vende-se, na construção dessas frases é chamada de partícula apassivadora. No caso do primeiro exemplo, aluga-se apartamentos, essa frase pode ser reescrita da seguinte forma: apartamentos são alugados. Fica mais claro assim essa oração reescrita, para entender que o sujeito dessa oração é a palavra apartamentos, não é mesmo?
Logo, como o verbo deve concordar sempre com o sujeito, e esse sujeito está no plural, o verbo também deverá estar no plural. Portanto, a frase correta é a que está na outra placa, muito bem escrita. Alugam-se apartamentos e não aluga-se apartamentos. Outra concordância que também gera dúvida é a concordância com o verbo haver. Afinal, a frase correta é: havia muitos alunos atentos à aula ou haviam muitos alunos atentos à aula? Peguei vocês de novo. Vamos ver. Nesse caso, a frase correta é a primeira. Havia muitos alunos atentos à aula. O verbo haver, no sentido de existir, ficará sempre na terceira pessoa do singular. Falta-nos falar ainda de outro tipo de concordância, a concordância nominal, que também ganha muita importância no padrão da língua e na escrita de textos. O princípio é o mesmo da concordância verbal. É preciso, portanto, que haja harmonia no conjunto das palavras que compõem uma frase. Porém, enquanto na concordância verbal o verbo ganhava destaque, agora quem vai ditar as regras na frase é outra classe gramatical, a dos substantivos. Ele ditará a forma como as palavras diretamente relacionadas a ele devem ter. Assim, essas palavras variarão em gênero e número, conforme o substantivo a que se referem. Portanto, o chefe agora é o substantivo. Vamos para mais um slide. Veja a imagem do adjetivo reclamando no divã sobre o substantivo. Quem deve concordar com quem? Nesse caso, o adjetivo é quem deve concordar com o substantivo, e não ao contrário. Vejamos isso na oração abaixo. As grandes cidades sofrerão com a seca. As palavras as e grandes, diretamente ligados ao substantivo, ajustaram-se a ele, concordando com ele, em gênero e número. Assim como o substantivo cidades está no plural, seus acompanhantes, o artigo a e o adjetivo grande, também deve estar no plural. Como podem ver, o substantivo assume as vezes do chefe. Ele dita as regras e as outras palavras que a ele se relacionam obedecem. Tá fácil, não? A princípio, isso não é mesmo muito difícil. Porém, na fala, é muito comum engolirmos os S's, não estabelecendo a concordância necessária à variedade padrão. Entretanto, se na fala a não concordância acaba passando quase despercebida, na escrita isso é muito visível e é inadmissível, ganhando um peso grande quando se fala na vida profissional. A coisa fica preta. Logo, essas regras precisam ser aprendidas. Em relação à concordância nominal, ainda há algumas particularidades que merecem atenção. Observe que quando há mais de um substantivo, haverá duas possibilidades para o adjetivo que com ele deve concordar, estando esses adjetivos antes ou depois desses substantivos. O que a regra diz? Ou concordará com o substantivo que estiver mais próximo, ou concordará com os dois substantivos. Assim, no exemplo dado, ele trabalhava com um patrão e gerente. Arrogante é uma possibilidade, ou arrogantes, a segunda possibilidade. Falta falar ainda do caso especial de concordância. Vamos ver o que vocês sabem sobre isso? Tutor, preciso de sua ajuda agora. Após minhas perguntas, dê uma pausa na videoaula e deixe esses nossos queridos responder a elas. Cursistas, anotem as respostas para conferirem depois, ok? Vamos lá. Digam qual é a forma correta das seguintes frases. Ela disse muito obrigada ou ela disse muito obrigado. Seguem anexas às cartas ou seguem anexa às cartas? É proibido entrada ou é proibida entrada? A porta estava meio aberta ou meia aberta? Fruta é bom para a saúde ou é boa para a saúde? Vamos ver se acertaram. Conferindo. No primeiro, o correto é: ela disse muito obrigada. Na segunda frase, o correto é que se diga: é proibido entrada. Só será usada a flexão proibida se o substantivo entrada tivesse sido determinado pelo artigo definido a. Nesse caso, a frase seria: é proibida a entrada. Notem que eu disse a entrada.
Terceira resposta, a porta estava meio aberta e não meia aberta. Portanto, meninas, nada de dizer eu estou meia cansada hoje. O correto é que se diga eu estou meio cansada hoje, o que significa um pouco cansada. Fruta é bom para a saúde, não fruta é boa para a saúde. A palavra boa estaria adequada se a frase fosse a fruta é boa para a saúde. Acertaram mais ou erraram? Viram como funciona essa tal de língua culta? Ela é danada, não é mesmo? Quando não a conhecemos, haja escorregões. Algumas outras regras de concordância nominal poderão ser vistas por vocês no material. Não acabou ainda, pessoal. Tem mais 2 tópicos importantes da gramática que eu não poderia deixar de falar. A pontuação e a nova ortografia. A pontuação ganha muita importância na escrita. Afinal, temos que marcar na escrita o que fazemos na oralidade a partir da nossa entonação da voz. A entonação que damos à nossa fala permite marcar as pausas, a certeza ou incerteza, as dúvidas, os questionamentos, o sentimento de alegria, surpresa, espanto, enfim. Na escrita, o recurso que se tem para marcar tudo isso é a pontuação, que deve ser usada adequadamente para transmitir o que queremos e não gerar dúvidas a quem irá ler. Atentos, então, para esse ponto fundamental na escrita que vocês devem dominar. E para que você não deslize no português, nós também preparamos algumas dicas de pontuação e de acentuação. Assim você não vai passar vergonha na hora de escrever o seu texto. Então vamos lá. Há pessoas que acham que o erro de pontuação é coisa insignificante, que não faz diferença uma vírgula a mais, um ponto a menos, pois estão enganados. E eu vou mostrar para vocês como a pontuação pode fazer diferença no sentido de um texto. Vou começar contando uma história. Certa vez, um homem muito rico e sem nenhum filho sentiu que estava prestes a morrer e decidiu escrever um testamento. Pegou papel e caneta e pôs-se a redigir, mas no meio da escrita ele bateu as botas e não pôde terminar o texto. Ficou faltando a pontuação. Veja só o resultado do que ele escreveu. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do mordomo, nada dou aos pobres. E agora, gente, para quem vai ficar essa herança? Os interessados rapidamente apareceram e trataram de pontuar o texto de acordo com o que lhes convinham. Veja o que fez o sobrinho. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mordomo. Nada dou aos pobres. Viram que espertalhão? Mas tinha mais gente de olho na grana. Vejam só o que aconteceu. Veio a irmã do falecido e fez a seguinte pontuação. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mordomo. Nada dou aos pobres. Mas o mordomo, que não era bobo, tratou logo de dar sua versão. Veja como ficou. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais será paga a conta do mordomo. Nada dou aos pobres. Diante do impasse, gente, o caso foi levado a um juiz, que deveria resolver o problema. O juiz estava lá tentando interpretar o texto quando chegaram os pobres da cidade. E um deles, que era bem sabido, tomou uma cópia do testamento e o pontuou desse jeito. Deixo meus bens à minha... Vou voltar aqui, tá? Porque tem que ter entonação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mordomo? Nada. Dou aos pobres. Viram só, pessoal, como a pontuação pode mudar o sentido de um texto? É por isso que nós precisamos conhecer bem as regras para não cometermos nenhum deslize na hora de escrever. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar do ponto final. Ele serve para marcar uma pausa total, absoluta. Ele deve ser usado no final das frases declarativas ou imperativas, indicando que o sentido daquele trecho já está completo. Querem um exemplo? Hoje acordei feliz. Viram só? Fiz uma declaração e acabou o assunto. E então é só colocar o ponto final. Tem também o ponto de exclamação.
Ele serve para indicar a entonação em uma frase. Normalmente, nós os utilizamos quando queremos expressar nossas emoções, como dor, surpresa, alegria. Veja um exemplo. Nossa, que calor! Viram só a entonação? É uma frase exclamativa, portanto, deve vir marcada com um sinal de exclamação. E o ponto de interrogação, minha gente? Esse é moleza. O próprio nome já diz que ele serve para interrogar, fazer perguntas. Então, sempre que a curiosidade bater, não se esqueça da interrogação, pois é ela que indica a entonação dos nossos questionamentos. Entenderam? Olha aí, acabei de fazer uma pergunta. Se fosse na escrita, vocês poderiam enxergar que eu jamais me esqueço do ponto de interrogação. E o ponto e a vírgula, pessoal? O nome já sugere o quanto ele é indeciso. Não é uma vírgula, portanto não serve para pequenas pausas. Também não é um ponto, por isso não pode fazer pausas definitivas. Ele fica ali, sempre no meio termo. Normalmente usamos o ponto e vírgula para separar orações muito extensas e relacionadas entre si, principalmente se elas já estiverem divididas com vírgulas. E os dois pontos? Alguém sabe para que serve? Ah, é muito fácil. Utilizamos os dois pontos antes de uma citação, antes de um termo explicativo e, principalmente, antes de uma enumeração, ou seja, de listar alguns elementos. Vou dar um exemplo para vocês. Tenho muitos trabalhos para fazer. 2 pontos. Um de português, um de matemática, um de história. Viram como é simples? E se surgir alguma dúvida, basta consultar o material. Lá vem a explicação e alguns exemplos para que vocês esclareçam bem essa matéria. Por último, vamos falar da vírgula. Todo mundo já teve alguma dúvida sobre esse assunto. É um dos itens que as pessoas mais erram na hora de escrever seus textos. Por isso eu trouxe uma listinha com algumas situações em que a vírgula deve ou não deve ser usada. Vamos acompanhar aqui no slide. Primeira situação. Usamos a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Exemplo: João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Segundo caso, usamos a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase, como neste exemplo: Mário, o moço que traz o pão, não veio hoje. Terceira situação. Usamos a vírgula para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Vejam os exemplos. Lá fora, o sol está de rachar. Semana passada, todos vieram jantar aqui em casa. As vírgulas servem ainda para separar orações independentes, como neste caso. Acordei, tomei banho, bebi o café e saí para o trabalho. E por último, usamos a vírgula para separar um vocativo, ou seja, um chamamento. Olha aí, Maria, por que você não veio à aula? Ou então este outro. Olá, queridos alunos. As expressões Maria e queridos alunos são forma de invocar o meu interlocutor. Por isso, eu separo esses termos com as vírgulas. E fique ligado, porque há casos em que a vírgula não deve ser usada de jeito nenhum. O primeiro deles é: não podemos usar vírgula para separar o sujeito do verbo. E o segundo, não podemos usar vírgula para separar o verbo dos seus complementos. Tudo certo? Na dúvida, como já disse, é consultar o material de vocês. Pois é, pessoal, muita coisa vista. Espero que com essas dicas vocês tenham mais facilidade para escrever seus textos. E quando surgir alguma dúvida, consulte um dicionário ou um manual de gramática e redação. Afinal de contas, expressar-se bem, tanto na oralidade quanto na escrita, é indispensável para se ter sucesso na vida profissional. Pensam que acabou? Depois de tantas regras, vocês acham que eu deixaria acabar assim? É claro que não. Preparei uma atividade prática na qual vocês poderão exercitar um pouco dos conhecimentos que tiveram. Tenho certeza que farão tudo com muita competência. Qualquer dúvida, estou à disposição para saná-la. Meninos, agora é tchau. Encontraremos na próxima aula falando sobre reforma ortográfica. Iniciaremos o estudo dos textos da esfera oficial empresarial. Um excelente estudo e um forte abraço a todos. Até a próxima.